Olha só, quem me faz companhia no programa agora, professora Carla. Tudo bem contigo? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Thiago. Conhecida de muita gente, né? O Brasil inteiro. Que bom, na verdade, né? Carla, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Enem. As inscrições, elas encerraram já, né? Quem se inscreveu. Mas agora começa talvez uma etapa onde seja a preparação para esse momento que vai acontecer lá em novembro, dia 13 e dia 20 de novembro. Por que é tão importante o Enem, na verdade? O Enem é a prova mais importante de seleção do Brasil. Mas é a maior, é que atinge o maior número de pessoas e de todas as classes sociais. E também pessoas que estão terminando o ensino médio, muitos deles fazem a prova, outros que estão terminando, e quem já, às vezes até fez faculdade, quer fazer um outro curso, e vai para o Enem, porque o Enem abre portas de várias universidades. Algumas aceitam só o Enem, outras aceitam o Enem como parcial. Então é uma prova definidora para quem está buscando um curso para sua vida profissional ou tem gente que gosta de fazer cursos também apenas para conhecer um pouco mais, para melhorar o currículo, enfim. Mas é a maior prova do Brasil e uma das provas mais incríveis, inclusive, pela complexidade que ela exige, né? Você citou agora até aquelas pessoas que muitas vezes já têm uma faculdade e vão entrar. Se você quiser entrar numa universidade pública, a grande maioria das universidades públicas é através do Enem. Por meio do Enem. E cada vez mais o Enem ele vem fazendo algumas transformações no seu tipo de questão, na estrutura, enfim, a gente já tem uma longa data de provas, né? Mas e as universidades, muitas delas, para facilitar todo o processo, acabam inserindo só o Enem, né? Sim, então, sim. assim, realmente, quando você decide, quero fazer vestibular, onde vou fazer, tem que ficar ligado se é somente por Enem ou se o Enem é parcial. Mas é efetivamente algo que tem que ser visto, quando isso é determinante para você, né? É verdade. Agora me diz uma coisa, Carla. O que estudar? Como estudar? Existe um cronograma, uma maneira de você estudar para o Enem que seja de uma forma mais prática, mais eficiente, para que as pessoas tenham esse conhecimento adquirido? Tem. E, assim, nesse momento é interessante você conhecer, ser bastante crítico, né? E saber em qual posição você está. Digo isso por quê? Porque tem pessoas, como eu falei, já fizeram um curso, ou já começaram, pararam, enfim, já tem um caminho. Então, ele pode aproveitar muito do conhecimento que já teve dos anos anteriores e começar a partir dali os seus estudos. Tem gente que começou agora, então, eu tenho 5 meses. Hoje, exatamente, faltam 5 meses para a primeira etapa, né? Sim. Dia 13. Então, o cronograma é a primeira coisa que precisa fazer. Quais são os principais conteúdos? Na internet está cheio de informações sobre isso, um monte de cursinho preparatório coloca quais são os principais conteúdos de cada disciplina. Então, fazer um cronograma e seguir o cronograma conforme a disponibilidade. Tem o dia inteiro para estudar? Maravilha, vai fazer conforme o dia. Só trabalho durante o dia, só tenho a noite. Tenho filhos, enfim. Mas o cronograma necessariamente precisa fazer. Tem gente que começa a estudar sem um norte e não tem como fazer isso de forma eficiente. Sem um cronograma não fica eficiente porque você fica perdido naquele mundo de conteúdos. Então, quando o ser humano gosta, Thiago, você deve gostar de sentir que você fez o dever. Cumpri o meu dever. E você só sabe se você cumpriu o dever se você tem uma lista de coisas a fazer. Que você vai, concluindo. Check. Exatamente. Então, precisa. Então, essa é a primeira coisa que qualquer estudante tem que fazer, independente do nível. Conforme você tem disponibilidade e em qual posição você dá a largada, é que você vai conseguir identificar quanto tempo eu tenho disponível para me estudar em cada matéria e quais são as matérias mais difíceis para mim. Eu lembro que eu falo bastante, hein? Você tem que me cortar. Então, pode ir, vai falando. Mas assim, eu lembro que quando eu estava no 3º ano para fazer o vestibular, meu primeiro vestibular, eu sempre gostei muito de história, então eu queria ficar estudando história, mas você não pode focar apenas na história, sendo que você tem outras matérias. E eu, assim, sofria o universo com química. E eu não queria estudar porque eu não gostava. Mas é exatamente o contrário disso que a gente precisa fazer. Acabar disponibilizando mais tempo para a disciplina que você tem mais dificuldade. E, claro, você tem que estudar todas elas, inclusive as que você gosta, mas saber, inclusive, separar. Eu tenho 2 horas, eu tenho que estudar História e Química. Então 1h30 eu vou estudar de Química.
Exatamente. É Esse o já caminho contrário que a maioria não faz, que faz, na verdade, né? Ou seja, eu vou estudar aqui o que eu mais gosto, e daí vai lá estudar literatura. Que é mais rápido, que é mais fácil. Ou, enfim, se gosta de física, eu quero estudar física. Mas não, você tem que dar uma atenção maior para aquilo que você tem dificuldade. A redação ainda conta muito ponto. E a redação é o que eles mais sofrem? A redação, ela tem duas questões importantes. A primeira é a estrutura e a segunda é o conteúdo. A segunda questão. Então, assim, qual que é mais estrutura... difícil? Qual que pega mais aí pra você que é professora? A estrutura ou o conteúdo? O conteúdo. Por quê? Porque a estrutura, por exemplo, o Enem. O Enem é uma redação dissertativa argumentativa, 30 linhas. Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, 2 argumentos, tá. Então, o aluno sabe, o aluno que estudou, porque tem gente que não estuda para redação, mas estudou, sabe que tem que fazer isso. Então, a partir do momento que ele entendeu a estrutura, ele aplica. Qual que é a questão? O tema. Por isso que toda véspera de Enem, eu começo a receber várias mensagens. Professora, por favor, qual que será o tema de redação? E isso é normal, todos os cursinhos ficam publicando possíveis temas. Se você der um Google agora, vão aparecer lá 10 temas para o Enem 2022. E isso é realmente uma ansiedade. Mas a questão é que não se estuda exatamente por temas. E até porque esses 10 temas possíveis, pode ser que seja outro. Como aconteceu no Enem agora, o último Enem, que o tema foi, assim, muito surpreendente. Numa primeira olhada, parece que foi um tema fácil, que foi a questão do registro civil, um tema fácil. Mas se o aluno não foi um aluno que prestou atenção em discussões sobre inserção social, sobre direitos, que foi uma coisa muito discutida, né? Sobre como acessar os seus direitos. E sobre sociedade. Exato. Sobre o universo que nós vivemos no dia a dia. Exato. Olha, dentro desse universo do mundo de redação e atualidades, eu acho que ninguém treinou efetivamente esse tema, sabe? Foi conversado nas aulas, tenho certeza que foi conversado em aulas de sociologia, de filosofia, até mesmo nas aulas de atualidades, mas pensando na redação, não. Então, por isso que é importante que o aluno que está se preparando, ele acompanhe também os principais temas de abordagem da sociedade. Não só para a redação, mas também para as questões que podem ser contextualizadas dentro dessa atualidade. Sim. Né? Então, a gente estava conversando antes, né, da gente entrar aqui ao vivo, falando, né, sobre algumas notícias, né, e que a maioria das pessoas acabam não sabendo, e que são exatamente algumas dessas discussões sobre vírus, doenças, enfim, que é uma atualidade, mas que pode estar presente na prova de biologia, né? Não é? Por isso que eu acho interessante, até estava conversando, né, nesse momento que a gente estava antes aqui, que às vezes as pessoas pecam por não saber ou talvez não vivenciar a nossa cultura, porque às vezes foca no estudo ali daquelas matérias e esquece de viver um pouco o que está acontecendo, ver as notícias, saber o que está acontecendo no mundo. Talvez caia sobre a guerra da Ucrânia. Muito provavelmente. Pode ser que sim, mas pode ser que não caia sobre a guerra, pode ser que caia sobre a economia. Exato. Então, assim, você tem que estar olhando e observando tudo o que acontece ao nosso redor, não é, Carla? E olha, Thiago, eu tenho uma dica para os alunos que eu acho que vai facilitar esse processo nos próximos 5 meses aí, né? Essa questão de acompanhar. Que existe hoje algo que eu adoro, que são os podcasts. São podcasts de notícias, né? E que eles ajudam bastante. Muitos deles fazem resumos do dia. Então você tem lá 5 minutos, 10 minutos, que você, enquanto está fazendo alguma coisa, ali arrumando o quarto, lavando uma louça, caminhando, levando o cachorro para passear, ou fazendo uma atividade física, ouve ali. Você não precisa aprofundar, mas você precisa saber que essa é uma discussão do momento. A partir do momento que você percebeu que aquilo passa a ser recorrente, uma notícia relacionada àquele tema passa a ser recorrente, você fala, peraí, então deixa eu começar aqui a estudar sobre isso. Por exemplo, quando nós falamos sobre a guerra pode aparecer em geografia sobre a OTAN, sobre a questão geopolítica da nova ordem mundial, pode aparecer sobre a questão da economia, né? Ou sobre o posicionamento de presidente, sobre grupos da sociedade, né? Que não se sentem parte daquela sociedade, que quando querem fazer divisões territoriais. São assuntos muito recorrentes na prova. Imigração, a questão da imigração, porque foram agora, no final de maio, eram mais de 6 milhões de ucranianos que saíram do país nesse espaço de tempo, de 24 de fevereiro, quando começou a guerra, até o final de maio. Então, assim, é muita gente, é um tema
tema também bem presente, é uma cara de Enem, assim, essa questão Né? social. E, já falando uma questão de atualidade, porque não me aguento... Fale, cara. É que se falou muito, não só sobre a migração, mas sobre a receptividade da União Europeia para os ucranianos, por conta da identidade cultural. E eles começaram a fazer muita comparação entre como a União Europeia recebeu as pessoas da Síria, por exemplo, ou não quis receber, né, no caso, pessoas que já ex-colônias da África, e essa receptividade, essa prontidão que a União Europeia teve com relação aos ucranianos. E é muito característica a prova do Enem tratar dessas questões, né? Dessas questões sociais, das divisões sociais, do xenofobia, racismo, coisas desse tipo. Sem contar que isso já está em alta já faz algum tempo, né? Essa questão tanto da migração quanto da xenofobia e racismo. Se vai cair no Enem isso ou não, a gente não sabe. Mas é uma possibilidade. Exatamente. Não é? Carla, então, pra gente finalizar aqui, quando estudar, depende de cada um. Cada um. Se às vezes é melhor à noite, melhor de manhã, melhor à tarde, cada um tem que... Mas existe a melhor forma? Eu acho que a melhor forma é isso que você colocou no início. É esquematizar isso, planejar esse estudo, né? O planejamento. Quanto tempo eu tenho disponível até a data da prova, quais são os principais assuntos e fazer questões. Sempre fazer questões, porque é uma forma de você aplicar o conhecimento que você aprendeu na teoria. Inclusive, dependendo do tempo que tem, às vezes uma estratégia também é estudar por questões. Claro que esse não é o ideal é estudar teoria e depois mais questões, mas se você não tem tempo nenhum praticamente, faz o exercício, veja as respostas daquele exercício e faça um resumo, né, com aquele conteúdo, que também é uma estratégia para quem não tem tempo nenhum. É isso. Vocês viram, né? Que ela vai estar aqui em breve para falar desses assuntos de atualidade que ela gosta. Carla, eu queria agradecer demais a participação hoje. Até uma próxima vez. Até. Valeu.